Hoje é dia de Fluminense, hoje é dia de clássico, primeiro clássico de 2023. E a gente vai trazer para você aqui nesse vídeo todas as informações relevantes sobre a partida de logo mais 6 horas da tarde lá no Maracanã. Mas também traremos nesse vídeo aqui a informação sobre um jogador do Fluminense que foi negociado, né? Tem uma cláusulazinha no contrato dele que surgiu agora. Informação, a gente vai debater um pouquinho sobre ela também nesse vídeo aqui, beleza? Quero agradecer a sua audiência mais uma vez aqui na Central. Muito obrigado por dar esse voto de confiança, estar aqui junto com a gente nessa manhã, início de tarde de domingo. E convido você a assistir esse vídeo até o final. Beleza? Antes de a gente começar, quero pedir você deixar o like. Aqui embaixo do vídeo tem um botão do joinha, tem um botão do like. Se você puder clicar aí, vai dar uma moral absurda para a gente estar todo dia aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. E convido você a comentar de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber de onde a nossa audiência é, onde a nossa audiência vive. Temos uma audiência global, então comenta aí, estado, país, cidade, comenta aí pra gente ficar sabendo e a gente trocar uma ideia sobre o Fluminense. Beleza? Vamos lá para as notícias, vamos começar a parte aqui para falar sobre tudo o que precisamos dizer nesse vídeo aqui. Eu quero começar falando do lateral Johnny. Lateral Johnny é um destaque do Sub-20 do Fluminense, jogou a copinha desse ano e na copinha do ano passado, principalmente, ele se destacou muito. Muita gente falou, né, de uma possível subida do Johnny para o time principal. Eu mesmo, né, me posicionei dizendo que o Johnny me parecia ser o jogador desse time desse ano da copinha mais pronto para jogar profissionalmente. Acabou que não foi aproveitado, até pelo excesso de jogadores na posição, né? Ano passado, quando ele se destacou na Copinha, até parecia mais viável que ele subisse e que ele jogasse. Teve aquele jogo contra o Boa Vista, que foi 0-0, que o Fluminense interrompeu a sequência de vitórias. O jogo que o Fluminense já tinha sido campeão da Taça Guanabara, botou um time extremamente alternativo. O Johnny chegou a ganhar alguns minutos naquela partida, chegou a jogar. Mas, fora isso, não atuou mais profissionalmente pelo Fluminense. Tenho quase certeza disso, tá? Mas que eu me lembre, não atuou mais. Se atuou, foi assim, entrando 5 minutos em algum jogo aleatoriamente. Então, assim, não teve mais minutos, não teve mais espaço. Jogou a Copinha novamente esse ano, mas após o torneio estaria estourando a idade e não conseguiria jogar mais nenhuma categoria de base e não parecia que ia ser aproveitado no time profissional do Fluminense. A gente tem o Samuel Xavier muito bem na temporada, né? Se eu falei que ano passado a situação não era assim, depois o Fernando Diniz chegou, o Samuel Xavier cresceu muito de desempenho e virou um dos principais jogadores do Fluminense na temporada. Você tem o Guga, que acabou de chegar, o Fluminense fez um investimento alto nele, e ainda tem o Calegari, né, que está jogando pela esquerda, mas que pode jogar ali pela direita também. Então tem várias opções na frente do Johnny. O Iago já jogou improvisado de lateral, enfim. Para o Johnny ter espaço ficaria difícil. O Fluminense emprestou ele ao Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino pega o Johnny por empréstimo, mas a princípio não é para jogar na primeira equipe deles, né? Não é para jogar no Bragantino que disputa a Série A do Brasileirão. É para jogar no Bragantino 2, né? Que é a equipe sub-23 deles, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, equivalente à terceira divisão. Foi ele e o Cipriano, né, zagueiro? Os dois foram emprestados para lá. E o Johnny inicialmente deve estar atuando por lá, mas nada impede, né, que ao longo do ano, se o técnico do Bragantino achar necessário, ele seja aproveitado na equipe principal do Massa Bruta, né, como é o apelido do Bragantino. Foi cedido até o final de 2023, mas tem contrato com o Fluminense até 2025. E a pergunta que muita gente fez foi: tem opção de compra? O Bragantino pode comprar esses jogadores, Cipriano e Johnny, que foram para lá? Sobre o Cipriano, não saiu informação. É um jogador menos badalado, muita gente não bota muita fé, muita expectativa na evolução do Cipriano como zagueiro na carreira. Ninguém nunca pediu muito Cipriano no time titular. Mas o Johnny, como sempre foi muito falado, o pessoal teve sempre essa dúvida, essa questão. E o GE traz a informação de que sim, há uma opção de compra até o final do vínculo, só que os valores não estão divulgados. Né? Então, assim, existe uma opção de compra, a gente só não sabe quanto que é. E a gente sabe que o Bragantino ele tem carvãozinho, né? O Bragantino tem dinheiro para poder, talvez, fazer um investimento e comprar o Johnny. Então, se ele se destacar por lá, a tendência é que ele seja, assim, tá, adquirido em definitivo pela equipe ali do interior de São Paulo,
gente vai aguardar para ver, mas existe uma chance que eu não acho nem um pouco remota da gente não ver mais o Johnny no Fluminense, ele acabar sendo negociado, sendo vendido em definitivo para o Bragantino. Vamos ficar aí aguardando, vigilantes, vamos ver como é que vai ser o desempenho do Johnny ao longo da temporada lá no futebol paulista, mas existe essa possibilidade, tá? Do jogador ser negociado em definitivo após este vínculo. Mais informações que tivermos, claro, a gente vai trazer aqui para você ficar muito bem informado, tricolor. Beleza? Ó, vamos partir para a segunda notícia, vamos partir para falar do jogo. Mas antes eu quero lembrar você, já que eu tô falando do jogo, né? Que o Campeonato Carioca você assiste ao vivo com imagens com a central lá na Dali. Pois é, meus amigos e minhas amigas, nós estamos transmitindo o Campeonato Carioca com imagens. Então, tá no link da descrição. Só você correr lá, também tá no link do comentário fixado para você acessar a Dali, fazer sua assinatura. É o plano de streaming mais barato em nível de Campeonato Carioca que tem no Brasil. Campeonato Carioca não, desculpa, de Campeonato Estadual que tem no Brasil. Então, assina lá e vem ver o jogo com a gente. A narração mais irreverente, mais clubista que tem é a da Central. Então, ó, tô esperando você lá hoje, 6 horas da tarde, tem o jogo. A gente entra ao vivo ali umas 5h40, mais ou menos, para começar ali um esquenta antes da partida. Esperando você lá, hein? Vem com a gente. Vamos falar então desse jogo? Vamos falar do jogo, né? Fluminense Botafogo, primeiro clássico do ano de 2023. Fluminense podendo assumir a liderança. Fluminense, na última rodada, acabou empatando com Boa Vista, poderia chegar a 12 pontos e virar líder isolado do campeonato. Mas, mais uma vez, vai estar podendo assumir a liderança em caso de vitória contra o Botafogo do Rio de Janeiro. O nosso rival que está em primeiro lugar, o Vermelho e Preto, ele está com 5 jogos, já está com partida adiantada, até porque jogou esse final de semana, aconteceu uma coisa muito triste, né? Perdeu a Supercopa para o Palmeiras e já está com uma partida a mais. Então, o Fluminense ganhando esse jogo, ele já se torna, né, líder isolado da competição, iria a 13 pontos. O Botafogo precisa vencer para entrar no G4, né? Os times que se classificam são os times do G4. O Botafogo tá com partida a menos, né? Só jogou 3 jogos até agora e tem 6 pontos, né? 2 vitórias, 1 derrota. Eles precisam vencer também para ficar em situação melhor no campeonato. O árbitro dessa partida nunca apitou um jogo do Fluminense, né? Tem essa novidade aí. O árbitro é o Bruno Mota Correia, vai ser auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis. Tá? Ele nunca apitou um jogo do Fluminense, vai ser a primeira vez, né? Já vai começar logo num clássico no Campeonato Carioca. Uma pressão aí grande, mas uma pressãozinha boa, né, para ele. Para ele já começar aí entendendo como é que funciona a situação. E sobre o time do Fluminense, né, queria falar um pouquinho sobre a escalação, porque o Fernando Diniz vai com o time titular, tá? O time dito titular, tem jogado como titular nesse começo de ano, só que há uma dúvida, né, que é na posição ali do Iago. Keno, Giovani e o próprio Iago brigam por essa posição, né, essa vaga ali do terceiro meia, que pode ser um terceiro atacante, pode ser um segundo meia, um terceiro volante, enfim. A provável escalação do Fluminense é Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel Calegari, André Martinelli, Iago, ou Keno, ou Giovani e Ganso, John Arias e Germancano, né? Esse é o time formado por Fernando Diniz. O Iago vem meio mal, né? Assim, cara, Iago tem sido Iago, né? Ele tá em campo, o Fluminense ganha, mas ele em si tem uma dificuldade, né? Jogou contra o Madureira, errou. A torcida do Fluminense estava muito sem paciência com ele. A gente cornetou muito ele na transmissão, mas é um cara que parece ter ganhado a sua maneira ali, a confiança do Fernando Diniz. Você tem um Keno correndo por fora ali na briga. Contra o Boa Vista eu não gostei, achei o Keno muito sumido, mas nas outras partidas que ele entrou, eu achei ele bem, gostei. É um jogador muito driblador, muito liso, né? Tem até um vídeo que a gente fez aqui, postou aqui no canal, do começo do Keno no Fluminense, que eu tô gostando muito, achei bastante empolgante, né? Indo para cima, driblando, liso, deu aquele belo passe para o Alan no jogo contra o Resende, quando cavou aquele pênalti ali e ampliou o placar. Enfim, e tem o Giovani, que é um jogador que a torcida do Fluminense está começando a gostar, né? Tá virando um queridinho da torcida.
mostra muita disposição, mostra personalidade, tem alguma qualidade técnica. Acho que ele ainda tem uma questão física, acho ele muito magrelinho, mas tem uma boa qualidade técnica e tem bastante disposição, né? É um jogador que briga aí por posição no setor. Ele foi titular, não é, contra o Madureira, jogando ao lado do Ganso. O Iago jogou um pouquinho recuado, junto com o Martinelli, porque o André não pôde jogar, já que o filho dele já acabou de nascer, o Fluminense acabou liberando ele. Mas tá, tem aí essa é a única dúvida do time do Fluminense. Do outro lado, né, o Botafogo do Rio de Janeiro tem velho conhecido, que Marlon Freitas vai ser titular, né? Deve ser titular. E a escalação do Botafogo é Lucas Perry, Daniel Borges, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal, Tietê, Marlon Freitas e Gabriel Pires, ou Patrick de Paula, Gustavo Sauer, Vitor Sá e Tiquinho Soares, dos Castro, monta assim a equipe do nosso rival. E a gente tem que ficar de olho aberto, né? Porque o Marlon Freitas é viciado em meter gol no Fluminense, né? Na época do Atlético Goianiense, acho que não teve um jogo dele que ele não meteu gol no Fluminense. Sempre metia gol no Fluminense. É bizarro, então vamos ficar de olho nisso aí, tá? Para o clássico de logo, mas meu palpite é 2x1. Meu palpite é 2x1 Fluminense, porque vai ter gol do Marlon Freitas. Eu não vou tentar fugir do destino, não vou tentar fugir da realidade, mas eu acho que o Cano desencanta hoje, faz 2 e o Fluminense vence essa partida. O Fluminense tem totais condições, o Fluminense é mais time que o Botafogo, o Fluminense é melhor que o Botafogo e tem a obrigação de vencer o Botafogo. O Daniel até gravou um vídeo ontem falando sobre isso. Tá ali numa crise interna, né, depois da negociação do Jefinho. A gente tem que se aproveitar disso e conseguir a vitória. Mais informações sobre esse jogo, um debate mais aprofundado, mais extenso sobre essa partida no pré-jogo que a gente vai fazer às 4 da tarde. Assim que esse vídeo acabar aqui, você vai ser redirecionado para lá, para você já deixar o seu like, ativar o seu lembrete, para o YouTube te notificar assim que a gente entrar no ar. Mas estaremos ao vivo lá a partir das 4 para falar muito desse jogo. Beleza? Conto com você, te espero lá. Meus amigos e minhas amigas, vou ficando por aqui. Quero que você deixe seu comentário. Johnny, o Fluminense faz uma besteira nessa negociação? Fluminense e Botafogo hoje no Maracanã. Qual é o seu palpite para o jogo? Comenta aí. O meu já falei, 2x1 Fluminense, 2 gols do Germancano e um gol do Marlon Freitas. Comenta o teu palpite aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.